Então, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui na licenciatura em matemática. Estamos agora, pessoal, com a geometria espacial, né? Vamos subir um degrau a mais aí nas geometrias. Nós já tivemos a oportunidade de estudar a geometria plana, que inclusive é pré-requisito, né, para a gente trabalhar essa geometria espacial. E agora vamos dar início a esta disciplina, pessoal, com aqueles conhecimentos que a gente traz da geometria plana. Então, para iniciarmos aqui o nosso curso com a aula número 1, a gente vai trabalhar hoje a geometria de posição, estudando aqui pontos, retas e planos, saindo do plano para o espaço, né, que é a proposta nova que a gente traz para vocês. Vamos apresentar aqui algumas noções primitivas e axiomas, né, que são aquelas ideias básicas para a gente ter a condição de fazer as demonstrações dos teoremas. E estudar também as posições relativas desses entes primitivos, que é posições entre reta plana, entre planos, tá bom? Então, a gente vai ter, pessoal, essa missão aqui inicial de fazer esse embasamento teórico com o objetivo principal de fazermos o estudo dos sólidos, né? Tanto a parte de cálculo de ângulo, distâncias, calcular áreas e volumes dentro desses sólidos geométricos. Mas para isso, para nós chegarmos lá com segurança, a gente tem que ter este embasamento teórico que vai ser produzido aqui na geometria de posição. Tudo bem? Então, feito o convite, vamos que vamos. Temos aqui os chamados entes primitivos da geometria, que inclusive, pessoal, são aqueles mesmos que a gente estudou lá na geometria plana. Estamos aqui na geometria espacial, que é o chamado ponto, reta e plano. Olha só, o ponto sempre representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, a reta representada por uma letra minúscula e o plano representado por uma letra grega. E aqui nós temos que o espaço é o conjunto de todos os pontos. Então, pessoal, como eu falei para vocês, a gente vai sair do plano para o espaço. Nessa ideia inicial, pessoal, a gente vai aqui destacar que para você resolver alguns problemas de geometria espacial, a gente vai aproveitar o que a gente está lá da geometria plana, escolhendo o que, pessoal? Um plano onde eu coloquei aqui, ó, onde a ação ocorre, tá bom? Porque na geometria espacial você pode identificar um ou mais planos. Agora, como é que a gente identifica esse plano? A gente vai fazer isso exatamente agora, nessa geometria de posição. Então, escolhendo esse plano para executar a ação, você está com a condição de resolver alguns problemas dentro da geometria espacial. Professor, como é que a gente vai fazer isso? Bem aqui, ó, a gente vai obter as relações entre os elementos relevantes, os elementos importantes que envolvem a ação. Então, essa dica primeira é dizer para você que sair do plano para o espaço significa o quê? Você ter uma dimensão a mais, só que para executar a ação no espaço, você sempre vai escolher um plano que vai satisfazer a nossa necessidade. Tudo bem? Então, a gente vai aqui apresentar alguns axiomas, que são os postulados, aquelas ideias que a gente traz como verdadeiras sem necessidade de demonstração, e as demais propriedades, pessoal, são os teoremas, que para que você aceite como verdadeira, você tem que fazer a demonstração. Tudo bem? Então vamos para as nossas ideias iniciais com o postulado número 1. O que ele fala? Dados dois pontos distintos do espaço, existe uma e somente uma reta que os contém. Olha só, notem vocês que esse ponto A e esse ponto B já não estão mais em um plano qualquer, estão no espaço. Daí aquela ideia sair do plano para o espaço. Então, se você tem dois pontos distintos, quantas retas passam por eles? Somente uma. Da mesma forma, pessoal, com os planos. Postulado número 2, ó. Dados três pontos não colineares do espaço, existe um e somente um plano que os contém. Aqui estão os três pontos não colineares. Ok, pessoal? Então, esses dois postulados, pessoal, são chamados de postulados da determinação. Determina-se uma reta
e determina-se um plano. Agora, verifique que nesse postulado 3 nós temos a seguinte situação. Se uma reta possui dois de seus pontos em um plano, ela está contida no plano. A gente até, pessoal, aproveita para falar para vocês uma situação bem elementar. Ó, você percebe que o ponto A e o ponto B, ambos estão determinando uma reta R. Só que esses pontos estão onde? Em alfa. O que é que eu quero dizer para vocês? Segundo esse postulado, a reta está contida em alfa. Então, observe que eu vou escrever bem aqui, ó. O ponto A pertence a R e esse mesmo ponto A pertence a quem? A alfa. O ponto B de bola pertence a R e esse mesmo ponto B pertence a alfa. Ora, isso significa dizer, pessoal, que esta reta R está contida em alfa. Então, observe que se dois pontos de uma reta pertencem ao plano, então ela está totalmente contida no plano. Essa é uma ideia que a gente vai ter como verdadeira, não é isso? A partir de agora. Então, teorema diz o quê? Existe um único plano que contém uma reta e um ponto não pertencente a ela. Perceba, pessoal, que isso aqui já é um teorema, ou seja, isso aqui é uma afirmação que necessita de uma demonstração para que você aceite como verdadeira. Como é que eu vou fazer essa demonstração, pessoal? Usando os postulados. Então, se você tem uma reta que está contida em alfa e um ponto fora dessa reta aqui, ó, você vai ter um único plano que os contém. Ou seja, um único plano que contém a reta e o ponto não pertencente a ela. Então, pessoal, para fazer a demonstração, é bem simples. Ó, você vai considerar esse ponto P, um ponto não pertencente à reta R. Aí você vai tomar sobre R dois pontos distintos, Q e R, porque para determinar a reta precisamos de pelo menos dois pontos. Os pontos P, Q e R não são colineares, né? Segundo o que foi dito aqui na hipótese. Então, pelo postulado 2, existe um único plano alfa, né, que passa por P e QR, que é aquele postulado da determinação do plano, ok? Como R tem dois de seus pontos Q e R em alfa, então pelo postulado P3, ó, que é o que diz o postulado P3, se dois pontos pertencem ao alfa, então a reta está contida em alfa. Beleza? Estabelece que R está contida em alfa. Então, logo, o plano existe e ele vai conter o quê? R e P. Então, basicamente, pessoal, a gente está juntando o quê? Os postulados para justificar exatamente esse teorema. Tudo bem? Então, se você tem um ponto P qualquer e uma reta, quantos planos são determinados por esses dois entes? Exatamente um plano, que é o nosso plano alfa. Então, pessoal, basicamente é isso que a gente vai ficar fazendo, manipulando, né, essas ideias e argumentando através dos postulados que isso aqui é uma sentença verdadeira. Vamos lá, um exemplo 1 aqui. Quantas e quais as retas determinadas por pares de pontos A, B, C e D, 2 a 2 distintos, se A, B, C e D não são coplanares? Então, pessoal, você tem que se familiarizar com essa linguagem. Olha só, eu estou falando de ponto, representado por uma letra maiúscula. Eu estou falando de reta, que para eu determinar uma reta precisa de dois pontos. E você está percebendo que esses pontos não são coplanares, quer dizer, eles não estão no mesmo plano. Os quatro pontos não estão no mesmo plano. Aí ele quer saber quantas retas você pode determinar. Então, pessoal, aqui é aquela hora, né, que a gente faz esse convite de você pausar o vídeo, tentar resolver, logo em seguida você vai observar a resolução, tá bom? Então vamos lá, qual seria a nossa resposta?
Só para ilustrar melhor aqui a nossa situação, vamos aqui observar a seguinte proposta. Ó, eu coloquei aqui esses 4 pontos, fiz essa figura, pessoal, só para ilustrar melhor, né? O que a gente vai tentar aqui responder. Então, eu tenho quantos pontos aqui? Eu tenho 4. Quais são eles? O ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D. Ele quer saber quantas retas. Então, número de retas. Eu poderia, pessoal, fazer da seguinte forma. Vamos lá. Para eu determinar uma reta, eu preciso de quantos pontos? De 2, confere? Então, o primeiro ponto. Eu tenho quantas possibilidades de escolha? Ah, professor, você tem 4 possibilidades. Beleza. Escolhi o primeiro ponto? Escolhi. Agora eu vou escolher o segundo ponto. Eu tenho quantas possibilidades de escolha? Ora, vamos supor que eu escolhi o primeiro ponto A. O segundo pode ser qual? Qualquer um dos 3, B, C ou D. Então você vai botar aqui 3. Confere? Só que se você pegar, para cada ponto tem 3 possibilidades, você teria 4 vezes 3. Mas perceba que quando você escolhe o ponto A e o ponto B, gera uma reta AB. Seria a mesma reta, pessoal, se você escolhesse B e A. Então, esse resultado aqui, eu vou dividir por 2. Ó. Quando você divide por 2, você chega o quê? Em 6 retas. 6 retas. Tudo bem, pessoal? Show de bola? Aí você poderia, até como são poucas retas, verificar quais são essas retas. Ó. Então você pode escrever, ó, quais são essas retas. Aí você vai ter a reta AB, passa por A e B, poderia ser a reta AC, poderia ser a reta AD. Perceba que com o ponto A eu consegui 3 retas. Com o ponto B de bola, PC, professor, por que você não bota BA? Porque AB e BA são as mesmas retas. E ainda, PD. E para encerrar, a reta CD. Ok, pessoal? Então, a figura aqui, pessoal, ilustra muito bem isso. Ó. Reta AB, reta AC, reta AD. Aqui nós temos a reta o quê? BC, PD e a reta CD. Então, há um conjunto de 4 pontos. De 4 pontos e originando quantas retas? 6 retas. Show de bola? Agora, se ele perguntasse qual o número máximo de planos determinados pelos pontos A, B, C e D, 2 a 2 distintos, se A, B e C, D não são coplanares. Pessoal, se eles fossem coplanares, só determinaria um plano. Óbvio, né? Só que eles não são coplanares. E aí, quantos planos vão ser determinados? Novamente, ó, pare o vídeo, faça a questão, depois você continua e tenta responder essa pergunta. Novamente, pessoal, eu coloquei aqui uma figurinha para você, ó. Olha os pontos. A, B, C, D. Segundo o postulado da determinação de número 12, que foi que a gente viu, que para eu determinar um plano, precisa de quantos pontos? 3, não colineares. Então, a gente vai pegar aquela regrinha que a gente acabou de apresentar para vocês, ó. Bora lá. Número de planos. Vou botar aqui o D. Número de planos. Só, pessoal, que para o plano, vou precisar de quantos pontos? 3 não colineares, né? Como já está dito aqui. Então, vai ficar assim, ó. Vamos lá. Primeiro ponto. Pessoal, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou colocar esse tracinho aqui um pouquinho acima, só para eu, vamos dizer assim, escrever aqui, ó, primeiro ponto. Aí eu vou botar bem aqui, ó, eu tenho 4 possibilidades. Segundo ponto, eu vou ter 3 possibilidades, né? Porque quem é primeiro não é segundo. Por exemplo, se eu escolher o primeiro A,
eu tenho 3 para o segundo. Pode ser B, D, C. Se eu escolher o segundo B, aí o terceiro ponto, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 2, que é o C e o D. Se eu escolher esse cara aqui, pronto. Bem que eu determinei um plano, ó, que é o plano A, B, ABC. Tá bom? Só que quando eu comecei com A, pessoal, eu poderia ter começado com B. Eu poderia ter começado com C. Então, o plano ABC e o plano CAB, tudo é a mesma coisa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir isso aqui agora por quanto? Ó, aqui é simples, pessoal. Ó, ABC, ACB são os mesmos planos. Então, eu posso começar com A, passar para B e depois ir para C. Gerou 2 possibilidades. Se eu começar em B de bola, vou para A, vou para C. Gerou mais 2. Se eu começar em C de casa, eu vou para A ou vou para B. Gerou mais 2. Então, eu tenho um total de 6 possibilidades só nessa situação. Então, esse cara eu vou dividir por 6, ó. Quando eu faço isso, pessoal, eu tenho o quê? 6 com 6. Aqui vai ficar o quê? Somente 4. Então, a resposta vai ser o quê? 4 planos. 4 planos. E aí, pessoal, a gente poderia até, né, como a gente fez na aula ou no exercício anterior, destacar os planos, escrever os planos, que acho que fica bem mais, vamos dizer assim, fácil de você entender. Então, vamos identificar o plano, pessoal, pelas letras. Combinado? Deixa eu só localizar aqui o cursorzinho aqui. Pronto. Deixa eu localizar aqui, que já já a gente escreve. Pronto. Deixa eu... Aqui na canetinha. Pronto. Então... Deixa eu colocar bem aqui. Deixa eu localizar aqui a canetinha, porque... Ela é um pontinho vermelho, pessoal. E às vezes eu bicho sonho aqui e eu não me localizo. Só um instantinho que eu vou já localizar aqui. Tá aqui, pronto. Ó, então vamos lá. Quais são os planos? Vou botar bem aqui, planos. Planos. Eu posso botar assim, ó, plano, botar as letras, ó. A, B, C. Aí eu posso botar o plano, vamos lá, A, B, D, tá bom? Pode ser o plano A, C, D e finalmente o plano B, C, D. Pronto. Só tem esses 3. Esses 4 planos, que aqui eu evidenciei para vocês. Tudo bem? Você pode observar, pessoal, exatamente aqui, ó. Essa face de baixo aqui da base é o ABC. Essa face lateral, ó, ABD, lateral esquerda aqui, ó, que eu estou passando o cursor, seria o segundo plano. O terceiro plano, ó, ACD, ó, seria essa face que está por trás, ó. E finalmente o BCD, ó, que é esse que dá à direita aqui, que eu estou passando o cursor, tá bom? Então aí estão os 4 planos determinados. Show de bola. Bom, pessoal, então vamos continuar aqui com posições relativas de retas. Pessoal, essas posições relativas de 2 retas, elas podem estar da seguinte forma. Vamos lá. Quando 2 retas têm exatamente um ponto comum, elas são chamadas de retas concorrentes. Isso aqui, pessoal, a gente viu inclusive na geometria plana. Isso aqui é uma coisa bem simples, tá bom? Então, perceba que o ponto P pertence à reta S de sapato e o ponto P pertence à reta R de rato. Então, são concorrentes, só que elas estão no mesmo plano. Então, quando você diz que elas estão no mesmo plano, pessoal, elas são o quê? Retas coplanares, tá bom? Agora, se 2 retas têm mais de um ponto comum, obrigatoriamente elas são coincidentes, ou seja, são a mesma reta. E se você tem agora essa situação, ó, consideremos 3 pontos não colineares, ó, A, B, C, ó, que determinam o plano alfa. Aqui está. E perceba que um ponto D exterior a alfa, nós temos aqui a localização de uma reta R, ó.
Essa reta R é definida por AB e a reta S de sapato por CD, ó. Tudo bem? Note que S só tem um ponto C em comum com o plano alfa. A reta S só tem um ponto. Beleza, né? Perceba que alfa verifique que alfa é o único plano que passa por ABC, ó. Então, pessoal, o que é que eu vou dizer? Que as retas RS são chamadas de retas não coplanares, ou o quê? Reversas. Reversas. Então, observe. Quando a gente trabalhou isso aqui, o que é que nós tínhamos? O quê? Que as retas são o quê? Concorrentes. Quer dizer, elas estão no mesmo plano. Agora eu estou apresentando para vocês aqui um par de retas que não estão no mesmo plano. Tem uma reta R que está em alfa e tem uma outra que não está em alfa. Então, quando ocorre isso, pessoal, elas são chamadas de retas reversas ou simplesmente não coplanar. A palavra coplanar significa no mesmo plano, tá bom? E a interseção entre elas vai ser sempre o quê? Vazia. E aqui, pessoal, nós temos agora retas que são coplanares e não têm ponto de interseção, são chamadas de retas o quê? Paralelas. Aqui, pessoal, nenhuma novidade para você em relação à geometria plana. A novidade foi exatamente a presença das retas o quê? Reversas. Tudo bem? Então, aqui está o resumo para você não se perder. Retas coplanares estão no mesmo plano. Elas podem ser o quê? Paralelas ou concorrentes. Agora, pessoal, com relação a essa situação, olha só. Sempre que eu falar a palavra paralelas é porque elas são distintas. Quando eu falar a palavra coincidentes, elas já são paralelas. Porque às vezes são paralelas, coincidentes ou distintas. Não, a gente não vai criar esta confusão aqui não. Sempre que for dito retas paralelas é porque elas são distintas. É esse caso que eu estou apresentando para vocês. Quando eu falar coincidentes é porque ele tem todos os pontos em comuns. Certo? E as retas reversas não tem plano que os contém. Não tem plano que contém as retas. Confere, pessoal? Então, nas retas concorrentes, nós temos o quê? Um ponto em comum. Retas paralelas não tem ponto em comum. Não tem. As coincidentes são todos comuns, porque, como a própria palavra diz, elas coincidem. E as retas reversas não têm plano que passa pelas duas simultaneamente, como nesse caso aqui. Então, esse é o resumo, pessoal, da nossa parte de classificação, ou eu diria, posições relativas de duas retas. Bom, vamos para um exemplozinho aqui rapidinho, ó. Bora lá. Classificar em verdadeiro ou falso. 3 pontos distintos determinam um plano. Verdadeiro ou falso, pessoal? Ó, pessoal, tenha cuidado com essas afirmações. Uma situação exatamente dessa aqui, isso aqui vai ser, sabe o quê? Falso. Por que vai ser falso, pessoal? Hein? 3 pontos quaisquer determinam o plano? A resposta é não. Por que não, professor? Porque eles obrigatoriamente têm que ser o quê, pessoal? Ele tem que ser o quê? Não colineares, tá bom? Então, essa situação bem aqui vai ser falsa. Deixa eu só pegar aqui a canetinha. Pronto, ela apareceu bem aqui. Então, vai ser falsa. Deixa eu só apagar bem aqui, pessoal, para ficar melhor aqui. Espera aí. Apagar isso aqui. Apagar isso aqui. Apagar bem aqui. Pronto. Então, vamos continuar aqui. Bora lá. A próxima aí, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte. Um ponto e uma reta determinam um único plano. Um ponto e uma reta determinam um único plano. Isso aqui também vai ser o quê? Falso. Por quê, pessoal? Porque isso só seria verdadeiro se for um ponto fora da reta. Por exemplo, você pode ter esse ponto aqui, ó, sobre a reta. Então não determina um único plano. Vão determinar vários planos, ou vários planos passam por esta única reta. Beleza? Já na letra C, ó, duas retas distintas, paralelas e uma concorrente com as duas determinam dois planos. Também vai ser o quê, pessoal? Falso.
Vamos lá. Deixa eu ver se tem, ó, a figurinha aqui que eu coloquei para vocês, ó. Olha, por que que é falso? Duas retas distintas paralelas, vamos chamar de, por exemplo, aqui a reta R, não é isso? Ó, a reta R, a reta S. São duas retas distintas e o quê? Paralelas. E uma concorrente com as duas. Vou botar essa reta T aqui, ó. A reta T concorre no ponto A e a reta T concorre no ponto B de bola. O que que ele está dizendo? Que elas determinam aqui, pessoal, dois planos. Pessoal, para eu determinar um plano, eu preciso de quê? De três pontos não colineares. Então, vamos lá. Eu poderia pegar, ó, um plano determinado, ó, vou botar bem aqui um ponto C e um ponto D, ó, determinando pela reta T e a reta R. Seria um plano, tá bom? Outro plano com T, vamos dizer aqui, ó, para simplificar, pessoal, para simplificar aqui, eu vou fazer o seguinte. Não precisa nem justificar assim, não. Ó, se eu tenho duas retas distintas paralelas, concorrentes com as duas, ó, verifique que se essas são paralelas, elas são coplanares. Pronto. Se essa reta T é concorrente com as duas, então quantos planos você está determinando aqui? Somente um. Somente um. Pronto, fica mais simples assim. Não precisa a gente nem argumentar tanto assim. Pronto. Somente um plano. Tá bom? Por quê? Porque retas paralelas aqui elas são o quê? Concorrentes. Sabe, professor? Mas eu poderia determinar um outro plano concorrendo na vertical. Poderia. Só que aí você não teria mais um plano, teria o quê? Três planos. Três planos. Então, a sentença vai ser o quê? Falsa. Classifique em verdadeiro ou falso, letra D. Três retas distintas, duas a duas, determinam um ou três planos. Aqui, pessoal, três retas distintas, olha só, duas a duas paralelas determinam um ou três planos. Isso aqui vai ser verdadeiro, pessoal. Ó, perceba que a reta R, a reta S e a reta T, elas são duas a duas distintas. Se elas forem coplanares, elas estão determinando um único plano que é alfa. Agora, vamos supor que aconteça isso, ó. Aqui, pessoal, eu já tenho o quê? Eu tenho uma reta R, eu tenho aqui uma reta S, eu tenho uma reta T bem aqui, ó. Então vamos botar bem aqui, por exemplo, ó, o ponto A e o ponto B determinam a reta R. O ponto C e o ponto D determinam a reta S. O ponto E e o ponto F determinam a reta T. Então perceba que aqui você tem três planos, ó, um determinado por RS, que é esse plano amarelo, um determinada por TS, que é esse plano azul, e o plano determinado por RT, que esse aqui é laranjado, ó. Beleza? Então, só são esses três. Então, por isso que a sentença vai ser o quê? Verdadeira. Três retas distintas, duas a duas concorrentes determinam um ou três planos. E aí, pessoal? Duas a duas concorrentes. Perceba que na questão anterior, ele colocou retas o quê? Paralelas, ó. Paralelas. Agora são retas o quê? Concorrentes. Verdadeiro ou falso, pessoal? Aí a figurazinha para ajudar você, ó. Do mesmo jeitinho, pessoal, vai ser verdadeiro. Com os mesmos argumentos. Então, vamos tentar argumentar aqui. Olha só. Aqui vai ser verdadeiro. Deixa eu apagar bem aqui. Eu faço isso aqui, pessoal, só para poder localizar a canetinha, que ela se perde aqui. Então, olha só. Aqui eu tenho a reta R, a reta S e a reta T. Perceba que RS concorre no ponto A, ó. RT concorre no ponto B, ó. E T e S concorrem no ponto C, ó. Notem vocês que elas são retas o quê? Duas a duas concorrentes. Só que elas são todas coplanares. Aqui no caso é um plano. Um plano. Agora, vamos supor que aqui é a reta R, ó. Aqui é a reta S, aqui é a reta T, ó.
Então, observe que se você pegar 2 a 2 vai dar quantos planos? 3. Por exemplo, se eu pegar R com S, pessoal, vai determinar, eu vou pintar isso aqui de vermelho, ó, isso aqui, ó. Ó, pronto, isso aqui seria um plano, ó. Se eu colocar, por exemplo, pegar aqui uma outra cor aqui, pessoal, vamos pegar aqui uma cor azul aqui, ó. Se eu determinar, por exemplo, T com S, vai ser esse aqui, ó, azul, ó. Existe um, pessoal, por trás, que é exatamente RT, ó. R e T, ó. Tá por trás dessa sua visão que tá com essa linhazinha tracejada. Então você vai ter o quê? Esses três planos. Então, pessoal, a situação ficou o quê? Verdadeira. Tudo bem? Então nós temos aí, pessoal, essa primeira parte feita com a geometria de posição. Então nós já temos aqui meia hora. Eu estou gravando sempre, pessoal, em 2 partes para ficar mais tranquilo. Tá bom? Pois, meus amigos, muito obrigado pela atenção. E aí a gente vai ficando por aqui. E no próximo vídeo a gente dá continuidade. Valeu, pessoal. Aquele abraço e até a próxima.